Bem, eu quero primeiro dizer para vocês que eu, nos últimos tempos, tenho dito em quase todas as minhas falas que eu ando muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no governo e, portanto, se está acontecendo no Brasil e no governo, está acontecendo na vida de cada um de vocês. Foi com muita alegria que eu recebi o companheiro Fávaro, o Haddad, o Rui Costa e mais os companheiros que trabalham com o Plano Safra. E por isso eu quero saudar todos os companheiros presentes que trabalharam para que a gente pudesse chegar a um plano que vai muito além dos 516 bilhões que anunciamos. É muito além disso. Nós batemos mais um recorde de valor disponível para esse Plano Safra empresarial, mas queremos dar um passo além. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso país. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. Um mundo que vive profundas transformações de ordem política, econômica e climática. Quem não acreditava na questão climática deve ter acompanhado a Copa do Mundo Interclubes nos Estados Unidos. E perceberam que, pela primeira vez, a gente viu um futebol ser suspenso uma partida por mais de 2 horas e meia por conta do excesso de calor. Ouviu um jogo de futebol parar por causa da tempestade de chuva e no outro dia parar por causa da tempestade de relâmpagos. Se alguém tinha dúvida de que o mundo está mudando, essa Copa do Mundo, que lamentavelmente não tinha o Corinthians, lamentavelmente não tinha o Santos, lamentavelmente não tinha o São Paulo, não tinha o Cruzeiro, não tinha o Atlético Mineiro, não tinha o Grêmio, não tinha o Internacional, não tinha o Cuiabá, não tinha... Ou seja, lamentavelmente, nós ficamos para aquela turma e vai ter uma outra Copa do Mundo. Eu conversei com o presidente da FIFA e vai ser a Copa do Mundo chamada a Copa do Mundo Esqueceram de Mim. E aí o Corinthians vai participar numa próxima Copa do Mundo. Mas eu estou dizendo isso para lembrar vocês do seguinte: o grande sucesso não é só o aumento da capacidade produtiva ou o aumento da quantidade de mercado que nós conseguimos. O grande sucesso é um aprendizado de todos nós. É um aprendizado de que a gente cuidar de fazer a preservação adequada e necessária ao país. A gente cuidar de preservar os nossos rios e os nossos mananciais. A gente cuidar de preservar as nossas nascentes. A gente começar a cuidar de recuperar a terra degradada. A gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais em menos hectares. A gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos que nós estamos produzindo por conta dos avanços genéticos, dos avanços tecnológicos. E a gente está percebendo que o mundo que tinha ojeriza ao Brasil, que era conhecido como o país do desmatamento, o país o país, do fogo, o país do desrespeito, o país que se poderia invadir tudo e de qualquer jeito. Eu lembro de um tempo que nós tivemos uma briga muito séria. O Roberto Rodrigues era meu ministro da Agricultura, que o pessoal queria invadir o Pantanal plantando cana. E a discussão é: mas é necessário ir para o Pantanal plantar cana? Não dá para escolher um outro lugar para plantar essa cana? E foi essa compreensão que a sociedade brasileira foi tendo, que os empresários foram tendo, que o pequeno e médio agricultor foi tendo, que permite que o Brasil passe a ser um país respeitado e cada vez mais as pessoas têm
menos medo da gente. Nós vamos em dezembro. Presta atenção, em dezembro, eu assumo a presidência do Mercosul, agora, dia 3, na Argentina. E antes de eu deixar a presidência do Mercosul, nós vamos consagrar o acordo Mercosul-União Europeia definitivamente. E isso se deve a um conjunto de sacrifício que todo mundo fez. Todo mundo fez. Tem muita gente que foi induzido a não gostar da Marina, por N motivos, sobretudo pelas manchetes. E eu trouxe a Marina de volta para o meu ministério, porque de vez em quando um filho fica muito raivoso com a mãe, quando a mãe diz que ele não pode fazer tal coisa. Vocês têm filho, e vocês sabem quantas vezes vocês negam aos filhos de vocês que pedem um dinheirinho para ir numa balada e vocês não querem que ele vá. Vocês sabem a bronca que ele fica de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês ficam com bronca quando a manchete diz que o meio ambiente está proibindo de fazer aquilo. A coisa que mais marcou a minha relação com a Marina foi ela dizer para mim: presidente, eu quero ser a ministra, não a ministra que deixa fazer tudo, a ministra proibitiva. Eu quero ser a ministra para discutir como fazer as coisas da forma mais correta possível, sem facilitar tudo e sem atrapalhar tudo, mas permitir que a gente possa trabalhar no limite do bom senso. Se é verdade que nós temos 40 milhões de hectares de terra degradada, é um desafio para a gente ganhar dinheiro recuperando essa terra. A gente pode plantar árvore, a gente pode plantar eucalipto, a gente pode plantar pinho, a gente pode recuperar árvore no Brasil, pau-brasil, pode recuperar jacarandá, mas a gente pode plantar soja, a gente pode plantar milho, a gente pode plantar algodão, a gente pode plantar feijão, a gente pode produzir coisas que o Brasil tem expertise para produzir. São 40 milhões de hectares degradados em que a gente vai aprender que a floresta em pé ela vai trazer lucro para o Brasil se a gente fizer a nossa tarefa de casa. É simples assim, e vocês aprenderam isso. Quem não aprendeu isso, não merece ser chamado de agricultor. Quem não aprendeu isso, não merece ser chamado de empresário civilizado. É o mundo que está exigindo da nós competitividade. Eu tive uma conversa muito forte com o meu companheiro, sabe, o companheiro Macron, presidente da França. Macron, por que você não quer fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, Macron? A nossa agricultura não é competitiva com a sua, nós somos agricultura complementares. Você não disputa com o nosso agronegócio. O que nós exportamos de carne para você é 0, não sei das quantas. Você tem duas opções, cara. É você abrir o seu coração para o Brasil. Monta uma equipe de pequenos agricultores franceses e leve para conhecer a agricultura brasileira. Conheça a nossa grande agricultura e a nossa pequena e média agricultura, Macron. Depois eu fui ter uma reunião com o Mélenchon, que é o opositor dele, que é o mais esquerdista dos franceses, que também é contra. Eu falei: Mélenchon, você é contra porque você conhece. Você sabe o que é, sabe, o que produz no Brasil? Quase 4,5 milhões de pequenos proprietários que têm até 100 hectares de terra. Ou você pensa que no Brasil só tem agronegócio? Só tem propriedade de 10 mil hectares, de 15 mil hectares? Não, cara. Tem propriedade de 2 hectares, de 3 hectares, de 4 hectares, que dependendo do lugar que ela está, produz tanto ou mais do que a França. Nós não vamos competir com o queijo francês ainda, mas podemos competir.